Olá, sejam bem-vindos de volta. Olha, na próxima entrada, na próxima palestra, a gente vai contar com a presença da Ideia Clara, realizando a facilitação gráfica, que é uma forma de registrar a essência da palestra através de desenhos e textos de fácil compreensão. A gente vai mostrar ao longo da conversa as imagens em tempo real e depois do evento, a Ideia Clara vai compartilhar um e-book com essas ilustrações. Então a gente vai agora para a terceira e tão esperada palestra do dia, a palestra inspiradora. O tema, a educação do futuro para além da revolução digital. A moderadora é a Adriana Martinelli, diretora de conteúdo da Bet Educar, e a palestrante é a professora doutora Carla Tiepo, neurocientista e fundadora da Educação Inédita. Sejam bem-vindas. Adriana, eu passo a condução da sala para você. Obrigada, Larissa. É um prazer enorme estar aqui. Queria dar boa tarde a todos vocês. Finalizando novamente essa tarde da Bet Camp, da Bet Educar hoje, toda voltada para uma temática de competências socioemocionais, as competências conversacionais, como anda a saúde mental dos nossos educadores. E para encerrar essa grande temática, a gente tem aqui a contribuição da neurociência na educação. Carla, passo agora a palavra toda para você, para que a gente possa te ouvir. Boa tarde a todos, é um prazer estar aqui com vocês. Queria agradecer especialmente a oportunidade que me foi dada para educar, para compartilhar com vocês alguns insights que nós temos acumulado nesse tempo de aplicação de neurociência no processo educacional. Eu já queria, de antemão, dizer que para mim, é quase que uma questão de propósito de vida trabalhar com educação, porque mesmo que eu tenha feito uma escolha profissional originalmente na área da saúde, voltada para a veterinária, muita gente questiona, a sua formação original é veterinária. É interessante pensar que eu não consegui abandonar a vocação de educadora. Logo de cara, o primeiro emprego que eu consegui como veterinária foi professora de uma faculdade de medicina. E desenvolvi minha carreira na Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo, então eu tenho 25 anos de docência completados aí no meio da pandemia, e muito da minha participação em educação vem dessa inquietude sobre ter recebido ao longo de toda a minha vida os alunos que estavam melhor classificados nos vestibulares do nosso país, os alunos que entram na Faculdade de Medicina da Santa Casa são alunos que estão entre os primeiros 1.000 classificados no vestibular da FUVEST, são alunos que têm uma qualidade de conteúdo, de elaboração avaliativa nas diferentes frentes, excepcional, como todo vestibulando de medicina, mas eu fui percebendo ao longo da minha caminhada que geração após geração ia se perdendo algumas das práticas cognitivas executivas mais importantes que nutrem o processo de aprendizado e mais do que da expansão da sociedade. Então eu separei aqui para discutir com vocês, para além dessa transformação digital, para além dessa abordagem que está associada diretamente a ferramentas que a gente pode usar para motivar, engajar ou para apresentar os conteúdos de uma forma mais intuitiva, eu quero considerar com vocês que nós precisamos também ter um foco especial no desenvolvimento de algumas funções cerebrais que são bases, são estruturais para o processo de aprendizado, e que se a gente não deliberadamente, intencionalmente trabalhar com essas funções, da forma como a sociedade vem se estruturando, com algumas facilitações de acesso ao conteúdo, nós podemos, e até mesmo o uso de inteligência artificial, o uso de tecnologia, nós podemos minimizar o desenvolvimento dessas funções. Então eu quero pôr foco especialmente aqui hoje com vocês nas chamadas funções executivas. Queria chamar que é uma profissão, a estrutura tão importante para nós, o neurônio. Então, vamos dar uma olhada nesse neurônio aqui, mas não é um neurônio capa de revista, desse que estão nos livros, É um neurônio fotografado ali num tecido
e marcado com algumas peculiaridades. Ele tem todas essas marcações em vermelho que estão assinaladas aqui, representam contatos sinápticos que esse neurônio está fazendo com outras células, com outros neurônios. Então, de cara, é importante a gente começar a construir a ideia de que a grande propriedade da célula neuronal, a grande propriedade desse tecido funcional que é o cérebro, é a capacidade de fazer conexões e manter essas conexões, e tornar essas conexões o mais funcionais possíveis e, o mais importante, usar estas conexões no momento em que elas são necessárias, no momento em que elas são prementes. Algumas dessas conexões, inclusive, vão ser capazes de automatizar processos cognitivos. Isso é uma coisa interessante, porque todo mundo, quando a gente pensa, por exemplo, em aprender a dirigir um carro, é fácil as pessoas entenderem que primeiro nós vamos incorporar determinadas etapas, determinadas funções para poder que lá eu dirijo mesmo um carro quando eu faço isso de forma automática. Mas é muito difícil as pessoas pensarem isso em relação à nossa própria capacidade cognitiva, a nossa capacidade de pensamento, a nossa capacidade de raciocínio. É difícil as pessoas perceberem que, no fundo, nós também automatizamos o raciocínio. E que, para automatizar o raciocínio, nós também precisamos conhecer os seus elementos constitutivos e precisamos direcionar esse raciocínio no começo até que ele se automatize. A lógica é muito semelhante. E o que nos permite compreender isso foi justamente o avanço do conhecimento sobre o próprio funcionamento cerebral. Uma região do cérebro chamada cerebelo, que até muito pouco tempo era praticamente negligenciada no processo educacional, ou no pensamento, ou na cognição, hoje se mostra efetivamente importante no processo de automatização do raciocínio. Então, eu quero considerar com vocês a importância dessas conexões. E cada um desses pontinhos vermelhos que estão aqui neste neurônio aqui que a gente está evidenciando na tela, eles representam, na verdade, uma conexão que este neurônio fez com outro neurônio, né? Na próxima imagem, a gente pode ver um processo, e agora já um processo que acontece in vitro, né, numa cultura de células, isso não está de fato ocorrendo do ponto de vista funcional, num cérebro humano, nem em nenhum tecido cerebral, mas está acontecendo numa cultura de células, e a gente pode notar que, né, em cada uma dessas etapas, você tem a aproximação desta rede de neurônios, que está sendo representada, essas 3 bolinhas pretas aí com os filamentos, eles representam, na verdade, uma rede que já está conectada, e a gente está vendo chegar aí um filete ali, uma ramificação que está chegando por cima do lado esquerdo da imagem, e nas imagens seguintes a gente percebe que vai havendo uma aproximação desse axônio que está chegando, não, desculpa, ainda no slide anterior, mas nas imagens seguintes do slide anterior, a segunda e a terceira imagem do slide, a gente consegue ver que esse filamento está se aproximando da rede neuronal e, por fim, ele vai se incorporar a essa rede neuronal. Esse processo de construção de conexões e conexões de rede, ele não é instantâneo, ele requer alguns estímulos, algumas repetições de estímulos, e geralmente ele ocorre justamente porque os neurônios que estão envolvidos nesse processo estão sendo ativados de forma simultânea. E esse é o processo que está inserido na aprendizagem. Para que a gente possa aprender sobre alguma coisa, nós precisamos criar conexões, às vezes originais, conexões muito primevas. Então, se a gente pensar, por exemplo, em como a gente constitui o conceito de caneta dentro do cérebro, nós vamos precisar juntar o som de caneta com a imagem de caneta e com o uso da caneta, né, o toque da caneta, a caneta na boca, né, todas as impressões de caneta que a gente for constituindo, para formar uma grande rede, a ponto de que quando eu vejo a caneta, eu me lembro do uso da caneta e eu sei como chama aquele objeto depois que essa conexão se fortalece, se estrutura. Óbvio que ela demora anos para passar por esse processo, e ela vai ficando cada vez mais elaborada, ficando cada vez mais fácil, mais pronta entrega, vamos dizer assim, a tal ponto de que boa parte do vocabulário que eu estou usando agora para me comunicar com vocês
ele tem uma compreensão pronta entrega para vocês. Quando a gente diz que uma criança tem, por exemplo, falha no processamento auditivo central, nós estamos dizendo justamente que diante dessa emissão sonora da fala humana, ela não consegue fazer um processamento automático suficientemente rápido para que ela tenha compreensão do texto. Ela não tem problemas de audição, ela escuta perfeitamente, ela não tem problemas de identificação de cada uma das palavras isoladamente, mas quando uma fala humana ocorre de forma rápida, de forma incisiva, ela pode não conseguir compreender a mensagem que está contida. E é por isso que essa falha de processamento auditivo central vai ocorrer, vai aparecer, não numa idade de início de linguagem, de aquisição de linguagem, mas ela vai aparecer, na verdade, quando esse indivíduo já estiver se encaminhando para os anos finais do fundamental, quando ele estiver lá em quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono ano, justamente porque são fases onde a exigência que é posta sobre o cérebro aumenta muito, e ainda que ele não tenha nenhuma patologia, ainda que ele não tenha nenhuma deficiência, que ele não tenha nenhuma questão específica, o fato dele não ter construído redes sustentadas, redes fortes, redes automáticas de compreensão de linguagem, faz com que ele não consiga atingir essa expertise da compreensão da fala humana emitida em velocidade, emitida com conceitos mais elaborados, né? No fundo, o que nós esperamos, agora sim, a próxima imagem, nós esperamos que ao fim do processo de não, né, de isso aqui é mais de torções de um cérebro adulto, e é interessante a gente pontuar que esse cérebro é de uma pessoa em específico, isso não é um modelo de cérebro para todos nós. Esse processo, a gente chama isso de conectoma, que ele é um mapa das conexões cerebrais de um indivíduo especificamente. E esse mapa das conexões, ele efetivamente nos conta sobre como que esse indivíduo vai performar nas suas funções cerebrais. E aí é que é importante a gente mencionar que mesmo que não haja um diagnóstico, não haja um quadro específico disfuncional, que esse indivíduo aparenta ser normotípico, ter um desenvolvimento normal, as dificuldades de aprendizado em alguns campos específicos do conhecimento, então, esse menino ou essa menina não conseguem ir bem nas disciplinas de exatas, ou essa menina não consegue entender muito bem os conceitos da interpretação de texto ou da literatura, não consegue ter uma escrita. Essas dificuldades que nós consideramos durante muito tempo específicas ali dos talentos do indivíduo, hoje a gente compreende ser justamente um desenvolvimento dessas conexões específicas necessárias para aquela construção conceitual, para aquele conjunto de saberes que não se estruturou adequadamente, né? Então, por exemplo, quando a gente ensina matemática, utilizando-se apenas dos conceitos das operações, sistematizando, trazendo ferramentas, né, das operações, sem construir uma ideia de quantidade e não colocar efetivamente um sistema de letramento, né, que aí a palavra parece um pouco inadequada, mas porque letras, né, está diretamente associado com o alfabeto e com linguagem, mas esse processo de construção de uma mentalidade matemática, de um jeito de se pensar em matemática, se isto não se estrutura nos primeiros anos, de novo nós vamos ter prejuízos na forma do uso desse componente cognitivo que nunca mais vai poder ser debelado. E é essa palavra mesmo, porque mesmo que eu consiga ensinar para esse indivíduo a matemática do ensino médio ou até mesmo do ensino superior, ele estará usando uma metodologia de pensamento que não é confortável, que não é automática, porque não está estruturada numa mentalidade matemática, está estruturada em operações, e ele vai precisar, na verdade, decorar uma porção de processos para que ele execute aquelas tarefas. No fundo, ele vai ser provavelmente um aluno muito aplicado, um aluno muito engajado com o seu processo de escolarização, mas sem o ferramental adequado. Então, mais do que nunca, exatamente enormes exige futuro no civil e executivo, porque nós não vamos mais fazer operações, quem fará operações será a inteligência artificial, nós vamos ter que escolher quais operações serão feitas, de que formas serão feitas e como que criativamente isso será utilizado para construir novas formas de interação com o meio e novas formas adaptativas para a nossa espécie e para a nossa sociedade.
de pouco vai valer o conhecimento operacional, o conhecimento instrumental apenas da matemática ou da linguagem e por aí vai. Mais do que nunca nós vamos precisar ter um conhecimento robusto que nos dê todas as ferramentas possíveis para que a gente opere em um grau cognitivo mais elaborado daqui para frente, né? Então, no próximo slide, a gente tem uma definição sobre o que se refere às chamadas funções executivas. Isso é um termo que tem aparecido bastante nas discussões em educação, ainda que as pessoas achem que esse é um termo que está relacionado à inclusão de crianças ou jovens com disfunções cerebrais, que não conseguem desenvolver as funções executivas, mas é muito importante que a gente note que mesmo pessoas que aparentam ser normotípicas, que têm um desenvolvimento adequado e que conseguem performar bem em sua vida em sociedade, podem ter um déficit no desenvolvimento das funções executivas. Refere-se, então, a todos os processos cognitivos complexos que ocorrem das áreas mais elaboradas do cérebro em direção às áreas menos elaboradas, por isso se chama top-down, que são necessários quando o sujeito precisa se concentrar e prestar atenção a uma tarefa, ao invés de seguir num piloto automático a fim de atingir um objetivo. Então, vejam, toda vez que eu tenho que mudar um modelo cognitivo, que eu tenho que incorporar uma nova forma de pensar, que eu tenho que aprender um novo modelo de pensamento, um novo modelo instrumental para uma disciplina, para um conhecimento, para uma forma de pensamento, eu preciso passar por uma etapa onde eu dirijo cognitivamente, através da minha atenção, as etapas desse processo delicado, como fazer. Porque, no fundo, nós estamos falando desses processos que vão interferir. Podemos passar ao próximo slide, e aí você pode ver aqui que a gente teria um importante papel na regulação a partir das funções executivas, desde os processos de emoção, os processos de comportamento e também os processos de cognição. Eu vejo que esses três campos são campos que estão sendo bastante explorados hoje na educação como estruturais para o desenvolvimento da educação do futuro, né? Fala-se muito em desenvolvimento socioemocional e, basicamente, o desenvolvimento socioemocional tem como base uma estrutura de funções executivas bem elaborada, porque o socioemocional que a gente quer desenvolver é aquilo que não é automático da nossa espécie, que não são as reações emocionais ou sociais que estão estruturadas nas porções mais anímicas do nosso cérebro, que estão estruturadas naquilo que são as respostas, quem sabe, mais diretas, mais intuitivas ou, às vezes, mais impulsivas da nossa espécie. A gente espera um desenvolvimento socioemocional pautado na nossa cultura, pautado nas necessidades morais, éticas, estruturais, de sustentabilidade, de relacionamento, boas escolhas, interação política, exercício de cidadania. E todas essas funções dependem fundamentalmente de como nós estruturamos as nossas funções executivas. Tem um caso muito curioso na medicina, que ocorreu, na verdade, há mais de 150 anos atrás, mas que ainda hoje vale a pena a gente comentar, que a gente pode ver no próximo slide, que foi o que acometeu ao Phineas Gage. É muito possível que vários de vocês já tenham ouvido falar sobre esse sistema, né? Mas essa função executiva, ela foi bastante prejudicada a partir de uma lesão que ocorreu no córtex pré-frontal do Phineas Gage. E, por causa dessa lesão, ele passou a ter um comportamento completamente inadequado. A gente pode ver o próximo slide, onde está descrito que Gage já não era mais o Gage conhecido. Quer dizer, todos os comportamentos sociais, todos os comportamentos que estruturavam as relações humanas do Gage com suas pessoas, seus parentes, seus familiares, ficaram bastante prejudicadas, né? Gage já não era mais Gage. E isso está diretamente associado a uma área cerebral, que a gente pode ver no próximo slide, que está na função da memória de trabalho. Essa memória de trabalho ela já pode ser, inclusive, testada e observada em símios, em macacos, que, obviamente, possuem aí uma correlação genética importante conosco, mas que ainda não tem todas as funções estruturadas que nós temos. Então, vejam que a memória de trabalho não é obrigatoriamente o pensamento ou o raciocínio, mas sim um instrumento, uma tarefa fundamental para que a gente consiga manter alguns processamentos cerebrais ativos quando nós precisamos manipulá-los, trabalhar com eles, né? No caso aqui desse experimento, esse macaquinho ele está numa estrutura que ele
você guarda a comida numa dessas duas caselas que está à frente dele, tampa, e abaixa esse anteparo, passa 15 segundos, levanta o anteparo e ele tem uma chance única de encontrar onde está o alimento. Se ele errar, ele acaba a brincadeira e ele sabe disso, né? Então ele quer acertar de primeira. E para isso ele mantém uma atividade cerebral, que a gente pode ver na figura ao lado, né, da imagem do macaco, mostrando que quando o alimento é colocado na casela, ele aumenta muito a atividade dessa área cerebral. E aí, se a gente for pensar nessa área cerebral, no conjunto da obra do funcionamento cerebral, nós vamos ver na próxima imagem que ela está diretamente relacionada com... podemos passar o próximo. Corretamente áreas, que são áreas que estão em azul, que são áreas de um nível, de uma elaboração de processamento que está na última fase do desenvolvimento cerebral. Todas essas áreas em azul são a última etapa do desenvolvimento cerebral que se completam nessas regiões. Então, até mesmo durante o ensino superior, que é quando eu tive bastante contato com jovens, você ainda está desenvolvendo as capacidades éticas, morais, estruturais e socioemocionais de um indivíduo. É um processo que ocorre desde o início, né, da escolarização, porque aos poucos você vai estruturando as áreas primárias e as áreas secundárias para, por fim, você construir as áreas terciárias. Então, eu separei aqui algumas faixas etárias para a gente pensar em tarefas específicas que podem nos ajudar a desenvolver essas funções executivas. Podemos ver o próximo slide. A gente tem que trabalhar com a memória, que são que a gente desenvolve. Isso já desde de 2 anos de idade, a gente já começa a trabalhar com esses aspectos. Esses dois aspectos juntos vão trazer flexibilidade cognitiva e, por fim, a flexibilidade cognitiva permite o desenvolvimento de funções executivas de alto nível. No próximo slide, a gente pode ver um guarda-chuva de funções executivas que engloba, no próximo slide, por favor, que englobam vários aspectos que todo momento a gente ouve professores discutirem sobre como podemos desenvolver isso nos alunos, né? O automonitoramento, planejamento, priorização, manejo de tempo, regulação emocional, iniciação e persistência, organização, atenção seletiva. Então, todas essas tarefas que vocês buscam o tempo todo desenvolver em seus alunos são funções executivas que precisam ser estimuladas. É possível que você diga, mas por que isso agora é assim? Porque a sociedade mudou. Muitas das coisas que eram necessárias serem feitas, porque nós não tínhamos, inclusive, apoio tecnológico. Olha que coisa paradoxal, né? O estímulo tecnológico, os aplicativos, as facilidades que nós temos hoje de não precisar memorizar telefones, não precisar organizar, por exemplo, o trajeto de deslocamento, porque a gente tem um Waze, etc. e tal, são coisas que prejudicam o desenvolvimento das funções executivas, né? Então, mais do que nunca, nós estamos sendo desafiados a criar sistemas e estruturas que desenvolvam deliberadamente as funções executivas de forma intencional. Se a gente olhar um gráfico, né, de desenvolvimento das funções executivas ao longo da vida, no próximo slide, a gente vai perceber que, especialmente nos primeiros anos, nós temos uma grande rampa de desenvolvimento de funções executivas que, a partir de 2 anos de idade, precisam estar no foco atencional do processo de educação, mas que essa rampa se continua até o final da terceira década de vida, quer dizer, até 20 e tantos anos a gente ainda tem desenvolvimento de função executiva e depois, obviamente, há um declínio. Mas o processo de estabelecimento dessas funções executivas, ele depende muito de como que nós vamos estimular as conexões cerebrais. Isto não é uma decorrência dos aniversários. Não basta fazer aniversário para desenvolver função executiva. É necessário que estímulos específicos sejam dados. Então, eu reuni aqui alguns desses possíveis estímulos. Vamos dar uma olhada no próximo slide, para que a gente possa ir maturando o cérebro. Então, nessa imagem, quanto mais próximo da cor azul, mais maduro está aquela área cerebral, e vocês podem perceber que isso é um desenvolvimento paulatino, e que, fundamentalmente, em todas essas fases, nós estamos falando também do gerenciamento do conhecimento, da cognição e das funções executivas. No próximo slide, quais
favor. Quais são as atividades que nós conseguimos fazer, por exemplo, na faixa de 6 a 8 anos, para desenvolver atenção, controle inibitório, flexibilidade cognitiva, memória de trabalho. Então, pode trabalhar com jogos, pode trabalhar com... Pode passar o próximo, por favor? Estou com o horário um pouco apertado. Pode trabalhar uma porção de funções também que... em crianças e adolescentes vão trazer metacognição, planejamento, tomada de decisão. Aqui a gente já precisa de autorregulação, heterorregulação. E no próximo slide, por favor. Nos adolescentes a gente precisa colocar metacognição, resolução de problemas, planejamento, iniciação, organização, priorização, tomada de decisão, como foco disciplinar dentro da escola. Quer dizer, é necessário ter verdadeiras estratégias que obviamente, envolver vários professores, mas com foco em desenvolver essas atividades, sem que a gente considere que isso é do processo. Não ter estratégias e tarefas tão focadas e voltadas para isso. Hoje a gente já tem, inclusive, algumas metodologias educacionais que incorporam esses estímulos de funções executivas na prática cotidiana. Bom, pode ser o próximo. É isso, eu fico à disposição, a gente colocou aqui as referências da educação inédita e eu fico à disposição para responder as perguntas de vocês. Carla, muito obrigada. A gente tem aí a ideia clara já tentando traduzir tudo isso nos desenhos e numas imagens fantásticas. Eu vou aqui esperar pelo chat, pelo meu WhatsApp aqui as perguntas, mas, Carla, eu vou começar com uma aqui. Quando você coloca que a neurociência vem contribuir para a educação e muito, ela é uma área recente, digamos assim, né? Se a gente for pensar comparativamente com outras áreas, né? E ela, pelo que você desenvolveu aqui na fala, agrega muita potência para a educação em relação à aprendizagem dos alunos, em relação na relação professores-alunos, enfim. Eu pergunto, será que a gente perdeu um tempo com essa proposta agora? Porque as socioemocionais vêm agora, você mostra muito isso relacionado a essas funções executivas. Como é que isso funciona se a gente tem aí a ciência da educação, da psicologia bem mais antiga e a neurociência entrando agora? A gente vai precisar correr atrás do tempo? Como é que isso se encaixa? É assim, Adriana, às vezes as pessoas me perguntam, por que está esse modismo de neurociência agora, né? Não é um modismo. O fato é que nós precisamos de tecnologia para desenvolver o que a gente desenvolveu. Então, a tecnologia que nos permitiu descobrir o que eu contei para vocês hoje, né? Até muito pouco tempo atrás, nós não tínhamos nem noção de como as etapas do desenvolvimento cerebral ocorriam. E como que esse processo relacionado com aquisição de conhecimento, memória, para você ter uma ideia, nós descobrimos as áreas associadas com a memória e como que elas se constituem a partir dos anos 60. Começou nos anos 60, e só lá para os anos 90 que a gente começou a ter um pouco de forma mais palpável qual era, por exemplo, o papel da emoção, qual era o papel da repetição, qual era o papel da exposição sucessiva, como que a gente podia propor um aprendizado em espiral, como que conhecimentos novos se conectavam a conhecimentos antigos, do ponto de vista estrutural. Então, é óbvio que os 300 anos das ciências humanas, né, pelo menos 200, nós estamos quase batendo 200 anos da psicologia, a pedagogia também tem a mesma origem ali dentro da filosofia. Se a gente for pensar na filosofia, obviamente milenar, né, o processo de pensamento filosófico, fica parecendo que a neurociência está querendo pôr o ovo de Colombo em pé, né, trazendo ideias. E às vezes eu concordo que existem algumas pessoas que falam sobre neurociência que parecem estar apenas repetindo conceitos da psicologia ou da pedagogia com palavras novas, né? Mas é muito importante que a gente pense que, por exemplo, se Piaget ou Vygotsky tivessem tido acesso ao conhecimento que nós temos hoje, para falar de dois autores que são, obviamente, estruturais para a pedagogia, eles teriam revolucionado eles próprios a forma como suas teorias foram enunciadas, né? Piaget, se tivesse possibilidade de compreender tudo que ele pensou sobre as etapas de desenvolvimento, considerando o desenvolvimento cerebral, ele teria nos levado mais longe, ele teria feito propostas muito mais assertivas, no sentido de que
as ferramentas possíveis considerariam mais esses processos de aprendizado. Então, eu não acho que nós estamos em antagonismo ou que nós estamos precisando correr atrás. Nós precisamos apenas dar ouvidos, né? Abrir o espaço para essa conversa. Porque a impressão que eu tenho é que muitas vezes professores e teóricos das áreas das ciências humanas, eu já ouvi isso, né? Dizem que continuam sendo os velhos materialistas de sempre, falando sobre o determinismo cerebral, né? E a neurociência é uma coisa completamente diferente desse determinismo cerebral dos anos 50 do século passado, né? É necessário que a gente primeiro perceba exatamente do que nós estamos falando, de que tipo de evolução estamos falando, e que a gente se dê, vamos dizer assim, ao desfrute, não é? De enamorar esse novo. Como fazem isso? A minha pós-graduação na Santa Casa recebe ano após ano, a gente está indo para a 8ª turma agora, recebe ano após ano jovens e pessoas que já têm uma carreira, pessoas que já são diretores de escola, já são coordenadores pedagógicos, que se aventuram em pesquisar sobre essa área nova e saem maravilhados, inclusive com as ratificações que são feitas do conhecimento das ciências humanas e com alguns insights que podem ser transformadores, especialmente no momento em que a gente tem uma demanda muito alta. Tem um provérbio, né, uma fala que tem, obviamente, um cunho religioso, mas que eu acho muito adequada, porque se pelo menos não for verdade, como o provérbio é muito bom, né, que diz que Deus dá o frio conforme o cobertor. Eu acho que nós vivemos um dos momentos mais desafiadores da educação no século XXI. Justamente por conta das mudanças sociais. A educação que só tem 100 anos, né, de 120, 130 anos de democracia educacional, onde a educação é para todos, onde a escola é para todos, nunca encontrou um desafio tão grande para respeitar as singularidades das pessoas e nunca se defrontou com um momento tão caótico, tão volátil, tão incerto, tão complexo e tão ambíguo, né? E agora, em tempos de pandemia, a sigla até mudou. Nós estamos falando de frágil, ansioso, não linear e incompreensível. Já é um cobertor que a gente precisa na educação. E é importante que as pessoas pensem que ninguém está querendo jogar fora, né, a educação, tanto que eu nem gosto dos termos neuroeducação ou neuropedagogia, porque aí sim me parece que nós tivemos uma apropriação indébita, né? Eu acho que é neurociência aplicada, porque a neurociência é uma ciência básica e ela pode servir como básica, desta forma, estruturando conhecimentos para que a pedagogia atualize suas teorias e volte a ter recursos extras para dar conta desse século XXI tão desafiador. Perfeito. E eu acho que nessa linha de muitas pessoas começando a descobrir essa área, Carla, veio uma pergunta aqui da Márcia. Ela pergunta assim: Carla, quero iniciar os estudos em neurociência e o desenvolvimento infantil. Por onde começo? Há algum livro que pode me ensinar nesse conhecimento? Olha, tem vários autores que falam sobre isso, mas eu sugiro que você comece pela própria neurociência em si, porque a neurociência aplicada, você já pode começar por aí, só que vai te faltar base para que sua crítica seja melhorada. Porque nem todos os autores que falam de neurociência aplicada à educação têm uma base muito sólida. Então, eu recomendo que você comece mesmo pelo começo. E aí, óbvio, existem livros mais áridos, livros-texto, que são livros que a gente usa dentro do curso de medicina, e esses eu não recomendo, né? Eu posso puxar a sardinha para o meu lado, né, para a minha brasa. Eu escrevi um livro que chama-se Uma Viagem pelo Cérebro, a Via Rápida para Entender Neurociência, que é um livro muito acessível, que as pessoas gostam muito de começar por ele. E depois eu sugiro, por exemplo, a gente tem alguma literatura internacional interessante, já traduzida do Daniel Siegel, a gente tem autores... o próprio Roberto Lente tem um livro muito interessante, com uma compilação do professor Roberto Lente, que chama-se Ciência da Educação, e também tem muitas
Por exemplo, tem um perfil do Instagram que chama-se Neurociência e Educação, que quem toca é a professora Kátia Chedid, que foi minha aluna na pós, é uma colega, é diretora de escola, muita gente conhece a Kátia Chedid no meio educacional, e ela tem um perfil que chama-se Neurociência e Educação, e lá tem uma fonte muito rica de autores e de literatura que pode ser pesquisado. Que ótimo. Carla, mais uma pergunta da Mariana agora. Como continuar desenvolvendo as funções executivas em adultos? Joia, muito bom. Veja que a gente vai tendo sempre uma diminuição na capacidade de aprendizado, porque é como se estas áreas cerebrais, que são super importantes para as funções executivas, elas tivessem dado o seu jeito para organizar o comportamento, né? Não é que cristaliza, mas ela já considera que se adaptou. Né? A gente tem aquela sensação do adulto de beleza, agora eu já terminei meu desenvolvimento, agora eu sou assim. E aí a gente começa a sofrer uma coisa que eu chamo de efeito Gabriela. Não fui eu que inventei isso, mas eu nem sei quando foi a primeira vez que eu ouvi isso, que é essa história de eu nasci assim, você sempre assim, né? Então, o adulto ele tem essa perspectiva de cristalizar seu processo. Então, a primeira coisa é vender a ideia para esse adulto de que ele não nasceu assim, de que ele não vai ser sempre assim, de que ele se tornou com estas capacidades, com essas funções desta forma. Mas que, se você disser o que você ganha quando você trabalha as funções executivas, muitas vezes essa pessoa vai dizer exatamente isso que eu preciso para melhorar a minha vida. Eu preciso ser capaz de priorizar, eu preciso ser capaz de parar de procrastinar, eu preciso ser capaz de gerenciar o tempo da minha vida, as minhas tarefas. E aí a gente faz um bom trabalho associando a emocionalidade, porque a gente precisa da validação emocional para poder trabalhar essas funções executivas. E tem aí, você pode trabalhar com games, de memória de trabalho, tem alguns recursos que a gente pode usar e que são úteis para adultos também. Mas, no geral, é um trabalho bastante assim, de mudança de hábito, de mudança de comportamento, que precisa ser estruturado originalmente numa dinâmica intencional, portanto, precisa ter um engajamento emocional do indivíduo. Não basta a gente fazer a provocação. O adulto, mais do que nunca, precisa querer se desenvolver. O adolescente, a criança, ele vai se desenvolver. A questão é qual a qualidade da função executiva que você vai permitir que esse indivíduo alcance, através do seu processo intencional de educação. Mas ele está em franca mudança. O adolescente ele nunca vai sofrer de efeito Gabriela, muito pelo contrário, ele acorda de essa transformação e a gente critica isso, quando na verdade a gente devia adorar isso, porque é justamente essa mudança que permite que ele encontre um modelo melhor de comportamento para executar. A questão é que, como não tem direcionamento para o desenvolvimento de funções executivas, essa adequação ela vai acontecendo quase que de forma, ladeira abaixo, né? Do jeito que o fluxo toca. Então, se você tem um adolescente que tem uma dificuldade de priorizar tempo e tal, você vai dar uma ferramentinha para ele fazer uma agendinha e vai achar que está resolvido. Mas quando, na verdade, você devia entronizar nele o desejo de se organizar e que depois ele pudesse perceber as vantagens de trabalhar de forma organizada, como isso gera menos esforço e como ele automaticamente consegue desenvolver aquela competência e o quanto que isso facilita o cotidiano dele. A gente geralmente deixa as crianças e os adolescentes pensarem que a escola, que a educação é um dever que eles têm, quando a gente deveria vender a ideia de que isso é um direito. E eles têm o direito de interagir com professores que os ajudem a se desenvolverem com qualidade. E é isso que a gente deveria ensinar para eles, que eles deveriam exigir da educação os ferramentais necessários para que eles efetivamente performassem melhor quando saem da escola. E a gente acha que a performance melhor é o vestibular. Então, enquanto a gente achar que esse é o objetivo final da escola, provavelmente a gente não vai desenvolver funções executivas dos nossos adolescentes. Estamos num caminho bem errado com esse pensamento, né, Carla? Temos aqui uma pergunta do Francisco José. Carla, eu trabalho com tecnologia em sala de aula e já há algum tempo penso que o excesso do uso de ferramentas tecnológicas pode prejudicar o desenvolvimento de outras habilidades das crianças, como, por exemplo, a escrita. Hoje, temos as crianças, em uma grande parte do tempo, em frente de telas, com estímulos visuais enormes, e percebo que há uma superexcitação das crianças. Como a neurociência está vendo esse momento e qual será a consequência desse momento prolongado na educação?
a gente tem uma questão importante com a tecnologia, ela gera estímulos, né? Como é muito fácil a gente produzir material, como é muito fácil a gente produzir vídeos e os games e os estímulos e o Kahoot, que a gente bota as perguntas que já vão lá automaticamente uma depois da outra, e depois a gente quer se beneficiar dessa velocidade, dessa facilidade, achando que mais é melhor. Às vezes não é mais que é melhor, às vezes é a coisa na medida correta, e a medida correta às vezes tem um timing diferente. Então a gente precisa pensar nesse timing de desenvolvimento, nesse tempo que precisa ser dado. Você pode usar tecnologia, mas você não pode usar a tecnologia para atropelar seus alunos. E sabe de uma coisa, Adriana? As pessoas acham que a gente consegue manter a atenção dos alunos e a motivação dos alunos se a gente deixá-los quase que entorpecidos com os estímulos. Como a televisão faz, como o videogame faz. Então, distrair. Se ele sair para conversar com o amigo, eu não trago ele de volta. Então eu como professor, eu como docente, fico exagerado, fico uma caricatura de professor, né? Falando alto, gesticulando, achando que aquilo é que vai prender a atenção do aluno. Quando, no fundo, a gente precisa ter a capacidade de, como um maestro, gerenciar a emocionalidade dos alunos dentro da sala de aula, para que ele vai, mas ele volta, porque ele está conectado, ele está vinculado com o tema, com a pergunta, com a tua provocação. Então, é o valor da tua provocação e não o instrumento que você usa para fazer o que vai... Agora, é óbvio que a tecnologia facilita ele ir para casa com uma lição, com as anotações, todas essas coisas acontecem de forma mais fluida, a criança não perde a anotação, a coisa está ali. Então, eu tenho que usar a facilidade da tecnologia, mas saber que a batuta da emocionalidade do aluno não pode estar na tecnologia, tem que estar na mão do professor. Ele é o gerenciador dessa emocionalidade, ele que gerencia o vínculo que o aluno constrói. E eu costumo dizer o seguinte: caiu um estojo no fundo da sala, aquele barulho de estojo caindo, todo mundo sabe que é um estojo caindo, e ainda assim seus alunos olharam para trás para saber o que é, repense sua capacidade de manter a atenção dos seus alunos. Porque eles estão comprando qualquer coisa, né? Então, se vendendo por qualquer estímulo para poder se livrar de você, para poder olhar para qualquer outra coisa que não seja você, né? E o barulho do estojo pode ser uma boa justificativa para eles se dispersar. Carla, a gente fez aqui recentemente, umas 3, 4 semanas atrás, uma pesquisa que 600 educadores responderam aproximadamente. E eu queria trazer uns dados para te provocar com uma pergunta. 51% afirmaram que a participação dos alunos diminuiu um pouco nesse momento remoto. E 36% afirmaram que a participação diminuiu drasticamente. Ou seja, a gente tem uma totalidade segundo a declaração dos professores, uma diminuição da participação. A dificuldade que esses educadores colocam, que eles mais enfrentaram, cerca de 50%, foi de engajar os alunos. Então, você tem numa pesquisa aí a leitura da não participação e uma dificuldade do engajamento dos alunos na visão dos educadores. Como é que a gente consegue relacionar essas questões que aparecem assim, que a gente não precisava de uma pesquisa até para perceber isso, com essa noção do engajamento emocional que você fala? Como é que a aprendizagem acontece com esse engajamento, ou só acontece com esse engajamento, nessa perspectiva? Que dicas que você daria para um professor para dar conta desse desafio aqui de engajamento de alunos? Não é fácil, porque se a gente pensar, as empresas estão usando, por exemplo, ferramentas de teletrabalho, e todos estão reclamando de que é difícil acompanhar a reunião até o final, de que passa-se 40 minutos e já está estressado, e existem razões fisiológicas, razões neurológicas para que isso aconteça. Primeiro, nós recebemos, quando nós estamos numa ferramenta de teletrabalho ou de aulas remotas, nós recebemos os estímulos das faces de muitas pessoas ao mesmo tempo. Isso, do ponto de vista da natureza, da natureza da função cerebral, é completamente inadequado. Esse monte de facezinhas que a gente vê no mosaico geram estímulos no mesmo campo visual que a fóvea, são muitos sinais, são muitas informações simultâneas. E isso gera uma estafa.
Então, não é só uma questão de que eu não consigo me atentar, mas eu estou me cansando da quantidade de informações que eu estou recebendo. Um outro detalhe, Adriana, as pessoas se veem quando estão numa ferramenta como essa. E se ver é um estresse adicional. Porque eu fico conectado com como é que eu estou aparecendo, é meu cabelo, o que estão falando. Aí, sabe, você está ridículo, você acabou, continua. Não pensem que o bullying acabou porque a gente está remoto, né? E aí o adolescente se preocupa muito com a sua aparência e ele não quer aparecer na tela, e daí depois quando ele aparece, e se ele não aparece, ele não está conectado, aí ele olha para o outro lado. E tem um outro detalhe, Adriana, o tamanho das telas que eles costumam usar. Eu recomendaria e recomendo, para quem tem condição, obviamente, o uso de telas grandes. Se você puder colocar seu filho para estudar na televisão, é a melhor coisa que você faz. É verdade. Porque a tela pequena do notebook, ela ocupa um espaço muito pequeno no campo visual e na própria vivência do indivíduo. Eu tenho dito que se nós resolvermos trabalhar mesmo desse formato, que eu acho um absurdo, acho que nenhuma escola deveria optar por isso como uma alternativa de educação no futuro. Não acho. Acho que, inclusive, Adriana, foi ótimo essa experiência para a gente saber que não vai dar, que não é por aí. Né? A gente precisa de todo mundo na escola mesmo. Não vai dar. Não é isso não é essa a solução que a gente vai encontrar. Mas se houver a perspectiva da gente pensar nisso em casos extremos, em situações extremas, nós precisamos desenvolver uma banda de internet e uma estrutura de internet o aluno possa usar virtual. Ele precisa botar um óculos de realidade virtual e ficar imerso na interação com o professor. Porque se os adultos, com todo o seu gerenciamento funcional, não dão conta de fazer isso, por que as crianças e os adolescentes teriam que dar? O que nós vamos exigir? Nós vamos exigir do professor que ele se transforme praticamente num game, né? E que a aula dele tenha toda o desenho, o design, o estímulo, a musiquinha de um game, de um videogame de grande elaboração. E não há a menor possibilidade da gente ir por esse caminho. Né? Ainda que a gente possa trabalhar com ferramentas, por exemplo, o Ministério da Educação desenvolve um processo de aprendizado de matemática, todo mundo adere e vai usar e tal. Ainda assim, nós vamos precisar de um outro ritmo de aprendizado. Então, se a gente, por alguma razão, resolver manter essa prática do ensino virtual, ou se a gente vai precisar, né, quem sabe venha outra pandemia, sei lá o que vai acontecer, a gente está efetivamente no mundo bunny, né, não tem a menor ideia de prever o que vai acontecer daqui para frente, estamos frágeis, ansiosos, um mundo incompreensível e não linear, nós vamos ter que desenvolver ferramentas de imersão em realidade virtual, ou pelo menos uma realidade aumentada, onde o indivíduo possa receber estímulos no ambiente dele, no conjunto de sentidos que ele opera, porque ele está na casa dele. E por mais que a gente fale com os pais, prepara um lugar, prepara um espaço, prepara a aula, pega os pequenininhos, a gente orienta, por favor, já deixa o material separado, organiza o espaço do seu filho para ele ter a aula, tal. Os pais também estão enlouquecidos, tendo que resolver suas próprias demandas de trabalho, de vida. E os alunos não têm função executiva para gerar esse nível de organização. É só você lembrar da sua sala de aula. Você tem que falar, agora pega o caderno, agora vamos lá, cadê o estojo? Você tem que fazer esse gerenciamento. E é impossível que você consiga fazer isso num estímulo vigoroso e potente para crianças que estão em casa, com o cachorro passando, com o videogame ali na tela que ele abre, porque ele troca de tela, ele finge que está aqui, mas está colar. Eles são sagazes. Tem mais conhecimento. Não é um ensino remoto, não tem. Agora, Carla, eu preciso de alguma coisa para agora. Então, lembre-se que a veiculação, o storytelling, todo o trabalho de vender o seu conteúdo para ele, não do ponto de vista para que você vai usar, porque o utilitarismo é uma bobagem. Ninguém vai usar os conteúdos. Os conteúdos não foram feitos para serem usados. Os conteúdos foram feitos para desenvolver o cérebro. Isso já está favas contadas. Não, hoje eu vou usar a fórmula de Bhaskara. Não vai usar a fórmula de Bhaskara, mas se você não aprender a fórmula de Bhaskara é resolver uma equação de segundo grau, você nunca vai entender que você pode ter dois resultados para uma mesma variável. Você não expande a sua mente sobre as possibilidades de universo. Então, não é para você fazer uma parábola que você aprende a equação de segundo grau, é para você desenvolver a sua abstração cerebral. E pensando nisso, eu vou precisar ter instrumentos que vinculem o indivíduo ao meu conteúdo.
Então, o meu storytelling para esse conteúdo precisa ser bem estruturado. Não tem como a gente fazer isso, considerando que aí tem aquela questão, né, Adriana, do professor dizer assim, mas o aluno é que não quer, é a vontade dele, ele não tem interesse. Então, lembra só de uma coisa, eles ainda não desenvolveram as áreas cerebrais que planejam a vida a longo prazo. Eles não sabem o que eles precisam fazer agora para conseguir resultados no futuro. Não cobre de uma pessoa que tem 13, 14, 15 anos capacidade de gerenciamento de futuro. Porque não é porque ela não quer, porque ela não tem. Ela não tem o desenvolvimento dessa área cerebral. Ela não é capaz de pensar em etapas para atingir alguma coisa. E a fala de isso vai servir para a sua vida, além de ser uma questão utilitária, ela não faz nenhum sentido para esse adolescente, né? Não, porque ele não tem a perspectiva. E ele sabe que você também não tem. Porque ele está o tempo inteiro ouvindo que o mundo vai mudar, que o mundo do trabalho, que o futuro do trabalho. Se a minha geração podia acreditar nos professores, quando eles diziam, você vai estudar isso aqui, você vai passar no vestibular, você vai virar uma doutora e você vai ter um trabalho por isso e tal, e a gente acreditava nisso, essa geração de hoje, se ela acreditar, é porque ela é ingênua. Porque nós não sabemos, efetivamente, como é que vai ser a narrativa de carreira deles. Né? Eu tenho um filho de 24 anos de idade que não quer fazer um curso superior. Ele estava fazendo a carreira dele, está indo muito bem, obrigado, naquilo que ele escolheu, que é a gastronomia, sem entrar no banco de faculdade. Imagine uma pessoa que é uma acadêmica, que passou a vida toda dando aula da faculdade, como é que eu tenho que me repaginar, não é? Está tendo que fazer novas sinapses aí. Total, para poder incorporar isso e dizer que é uma possível, uma estrutura viável. E assim, para ele, se eu concordo ou se eu não concordo, o problema é meu, entendeu? O que não era numa geração atrás, né, Carla? O que não era numa geração atrás, entendeu? Então a gente tem que se acostumar que é assim mesmo, que eles muitas vezes não vão nem dar bola para aquilo que a gente está falando, e que, no fundo, sabe, Adriana, eles é que estão certos. Eu ia falar isso, Carla. Eu acho que tem um momento. Eu acho que tem um momento agora que a gente não tem muita condição de falar, assim como a gente falava para os nossos pais e achava que eles estavam certos e não era, né? Então acho que tem, só que a geração avançou muito rápido agora. A gente tem uma última pergunta aqui, Carla, da Valquíria. Vamos lá. A mentalidade matemática tem sido muito discutida no meio educacional. Você falou no início sobre isso. Qual a relação com a neurociência? Total. Porque a gente está muito acostumado a pensar em educação, que a gente vai trabalhar o conteúdo. E que o conteúdo, qualquer que seja ele pode ser, se você começar do começo, a pessoa vai entender. Acontece que você precisa aprender a pensar sobre algumas coisas. E a forma de pensar, a gente pensa, mentalizo para pensar sobre aquele problema, não é igual em todas as disciplinas ou em todas as questões. E isso não é porque nós temos inteligências múltiplas, não. O Gardner, que me desculpe, mas a aplicação do termo inteligência aqui foi um pouco de exagero. Ele falou justamente de habilidades, ele falou justamente da construção, da edificação de um conhecimento que, né, vai em espiral se estruturando, até que eu me sinto tão potente naquilo que eu costumo achar que aquilo é uma competência que eu nasci com ela. Né? Eu me sinto tão potente, por exemplo, na linguagem, que eu acho que isso veio com a minha genética. Eu nem me lembro muito bem como foi que eu desenvolvi isso. Né? Mas não é verdade. É necessário ter todo um desenvolvimento, porque você pode ter uma genética super favorável à música, por exemplo, e nunca se transformar num musicista, tá? Se você não tiver vivido as experiências corretas. Agora, esse processo de desenvolvimento de uma mentalidade, de uma forma de pensar, ela é estrutural. Então, no caso da matemática, olha que coisa interessante. Nós não ensinamos espacialidades. Nós temos alunos que chegam no 3º, 4º ano do fundamental, que se você perguntar para ele o que é um metro, ele não sabe te mostrar um metro. Mas ele sabe fazer operações com metro. Ele transforma metro em centímetro, ele vai para lá, ele vem para cá, ele anda com a vírgula, ele sai com a, né? Vai 5º, 6º ano, faz conta, conversão, converte unidades, mas ele não sabe qual é a unidade. Uma pessoa que você fala para ele, olha, é um negócio que é daqui 300 metros aqui, ó, segue aqui nessa rua uns 300 metros, faz cara de interrogação para você. Então, essa falta de visão espacial, de construção espacial, de encaixe, de ocupação de quantidades no espaço, sabe?
de você falar assim, o quanto que é 1 quilo de feijão em termos de espacialidade? Não que 1 quilo são 1000 gramas, entendeu? Me interessa pouco que 1 quilo são 1000 gramas, mas quanto é 1 quilo de feijão? Qual é o tamanho do saco de quilo de feijão? E aí 1 quilo de algodão, qual é o tamanho de um saco de quilo de algodão? Como é que essas espacialidades vão mencionar sobre densidade, sobre massa, sobre toda uma contextualização que eu vou usar na física, eu vou usar na química, eu vou usar em todas as ciências exatas. Só que os professores não se preocupam com isso. Especialmente nos anos iniciais, a preocupação está, cadê a operação? Você sabe fazer a continha? E às vezes não é a continha que eu preciso me preocupar. Eu preciso me preocupar se ele entendeu o que é uma adição. Se ele entendeu o que é espacialmente uma adição. Então, eu me lembro de, no meu tempo, né, a véia falando, a gente tinha uma estruturação muito boa sobre conjuntos, sobre união, sobre intersecção. Isso era uma coisa que era muito, e a minha que fazia o total na construção de espaciais, né? E hoje eu não vejo isso ser batido da mesma forma. Me parece que tem uma preocupação ali com a questão da operação. E como as crianças não conseguem avançar, porque elas estão cada vez com menos atenção, menos engajados naquele processo de repetição. Eles estão mais criativos, estão engajados com coisas mais criativas. Então, dificilmente você consegue fazer eles ficarem naquela batidinha da repetição, que é a necessidade para você desenvolver um processo, né, de etapas, onde eles decoram etapas e realizam etapas. Então, como eu não consigo mais fazer isso, eu acabo deixando eles sem uma coisa e sem a outra. Porque eu não trabalhei a mentalidade matemática, eu não construí espacialidades, eu me ensinei eles a girarem imagens na cabeça, sabe? Às vezes jogar Tetris é melhor do que ter aula de adição, entendeu? A depender do tipo de demanda que tem. E você vai ver a espacialidade, e aí você pensa, mas por que isso tem a ver com a matemática? Repare que a vida toda nós ouvimos dizer que as meninas tinham mais dificuldade nas ciências exatas do que os meninos, e hoje a gente sabe que a diferença está na espacialidade. Está justamente em como se constrói a espacialidade com os meninos que não se constrói com as meninas. Porque jogar futebol é espacialidade. Perfeito. Entendeu? Perfeito. Carla, eu ia falar que era a última pergunta, mas eu mesmo já estava com outra aqui na cabeça, que quando veio essa aqui, eu falei, vou fazer essas duas. A última, tudo bem para você, Carla? Por mim, é o tudo seguinte, bem. Gente, você já ouviu falar, com certeza, na BNCC, na Base Nacional do Currículo, né? E agora, com essa tua provocação, eu fico pensando, será que a gente está com a BNCC relacionada com as funções executivas necessárias da idade? Porque eu já estou querendo lançar um projeto aqui, Carla, junto com a Beth, se você quer propor um grupo de estudo para fazer a BNCC ser adequada com as funções executivas de cada idade. Por que eu ia te cutucar com isso? Porque veio uma pergunta da Márcia falando, o que dizer então sobre o projeto de vida, que é mencionado na BNCC, sendo que você acaba de dizer que o adolescente ali de 13, 14, 15 anos não tem a mínima noção de gestão do seu futuro, enfim. Ou seja, as coisas não estão se batendo, certo? Então, veja bem, o projeto de vida, se ele não for constituído como uma proposta definitiva, se ele for a provocação da construção dessa visão de futuro, ele é útil. Porque eu não tenho, mas eu preciso desenvolver. Então, a diferença é que a intencionalidade do professor não é, meu amigo, vamos decidir a sua profissão aqui, onde é que você vai se engajar, qual é o seu propósito de vida. Não é isso. O final do projeto de vida tem que ser assim, nossa, eu entendi que eu preciso pensar no meu futuro. No terceiro ano do ensino médio, eu tenho que chegar e falar assim, caramba, eu preciso pensar no meu futuro. Foi isso que eu entendi aqui nesse processo. Não, eu já tenho um projeto de vida. Entendeu? Então, são vários exercícios que podem passar, e aí tem um equívoco, porque na própria estruturação do projeto de vida, nós devíamos ter a filosofia, a sociologia. Não posso abrir mão das ciências humanas, mas veja, não vamos vir com os autores, com o histórico, porque aí Kant falou, que aí Nietzsche disse. Não é essa a provocação. Não é a provocação de ensino superior. É a pergunta, é a provocação. Cara, vamos lá, você, como a gente, hoje à noite mesmo, no Clubhouse, tem a sala de filosofia com neurociência que a gente faz com a Ana Flávia. Todo mundo que está no Clubhouse está convidado. A pergunta lá é, você é o seu cérebro? Algum dia você perguntou para o seu aluno o que ele entendia como existência? Ou você está vendendo aquela ideia religiosa ou existencialista sem deixar ele criticar, sem deixar ele pensar? Eu não estou dizendo que você vai transformar ele num ateu.
Eu estou dizendo que a pergunta precisa ser feita. Porque a hora que ele se engajar com a religião ou com a espiritualidade dele, ele se engaja por ele próprio e não por dogmas que ele recebeu. E você acha que isto pode ser, quem sabe, revolucionário, mas você não imagina o quão religioso ou o quão espiritual é uma pessoa que escolhe isso para si. A pessoa que recebe isso como dogma, ela questiona lá na frente e atropela tudo isso. Agora, quando ela constrói isso dentro de si, quando ela constrói essa espiritualidade, quando ela constrói esse agir ético e moral, ela consegue fazer essa prática. Então, a ideia não é entregar uma pessoa pronta, mas é entregar uma pessoa que já sabe fazer os questionamentos certos da vida adulta. Porque nós só vamos ficar pronto quando a gente morrer, entendeu? Mas o projeto de vida não deveria ser resposta sobre o que eu serei no futuro. Porque eu já quero resolver logo essa história, porque quando eu tiver 18 anos eu já preciso ter uma carreira. Isso não existe. Porque essa era uma pergunta também de uma geração atrás, não dessa geração, né? Exatamente. Assim como seu filho mostrou. E a hora que, veja, a hora que ele encaixa, que ele fala, pô, agora eu achei, agora eu tenho os questionamentos, até porque não tem cérebro para isso mesmo, a história é essa. Não tem. Isso que a gente quer forçar o negócio. Ele já tem, obviamente, a crítica. Ele já começa a sentir a necessidade, mas ele ainda não tem a fluência. Ele ainda não tem a função executiva automatizada ali no processo. Ele ainda está precisando pensar, estruturar. E toda hora ele escapa. Toda hora ele vai para o carpe diem. Toda hora ele vai para o vício. Toda hora ele vai para o game. Ele não consegue ficar centrado aqui. E eu tenho que puxar ele de volta amorosamente, afetivamente, e dizer para ele, cara, engaja aqui comigo. Olha que barato a gente pensar sobre a gente nessa outra dimensão. Você está perdendo seu tempo ali? Não, você não está perdendo seu tempo. Mas você está vivendo uma coisa que você tem outra coisa para viver aqui também. Vamos conciliar e você vai trazendo para perto, vai trazendo para perto. Porque o final da história é que nós vamos entregar aos 18, 19 anos um indivíduo com boas perguntas, não com respostas. Se a gente conseguir fazer isso, já está maravilhoso. Entendeu? Perfeito. Carla, muito obrigada. Eu queria abrir o painel aí, Lucas, da Ideia Clara, para a gente dar uma olhada, para a gente conseguir olhar todo mundo junto aqui, e vamos ver como é que ficou aí tua fala, Carla. Tá aí uma função executiva bem difícil essa que ele faz, não? Aqui é uma coisa complicada, porque, na verdade, ele está fazendo uma coisa linda que muitas pessoas que fazem tradução simultânea fazem. É um tipo de tradução simultânea, porque ele está pegando um tipo de linguagem e está transformando em outra linguagem, tá vendo? Ele concordou lá. Que essa é a perspectiva. É outra linguagem, ele está transformando uma linguagem em outra, que é a linguagem imagética, a linguagem da síntese, a estruturação espacial, está trabalhando com espacialidade o tempo todo, né? Para posicionar as coisas de um jeito que a leitura fique uma leitura global, uma leitura imagética. É lindo de morrer esse trabalho. Eu sou uma negação nisso. Infelizmente, pois é, eu ia falar isso, eu também não consigo. O seu bonequinho é de pauzinho ainda, cara? Não, a minha casinha, ela cai. Se eu desenhar a casinha, ela desaba. Não para. Vocês conseguem colocar a tela inteira da Ideia Clara para a gente visualizar tudo? Boa. Olha aí, Carla, que lindo. Muito legal mesmo. Ficou muito legal. Muito Parabéns legal, aí pelo trabalho, muito viu? Muito legal. Muito jóia. Até eu tô bonita aí, ó. Tá vendo? Que legal. A gente vai disponibilizar esse trabalho para as redes, para todo mundo. Fica aí uma recordação também, né? Uma outra forma de ficar uma recordação, além da gravação da palestra que também tem, numa outra linguagem aí, que pode até atender a outras pessoas que são mais visuais aí, que conseguem captar pelo visual. Carla, agradeço imensamente a tua participação aqui, a tua colocação em relação a essas provocações. Acho que resume bem, a gente teve um dia hoje rico em todas essas temáticas, sobre competências socioemocionais, muita gente falando sobre a questão do engajamento emocional, a questão, o professor, numa oficina sobre rede de conversas, o professor falando, sendo o grande articulador dessa emocionalidade, como um preparo para a sua aula que vem aí, é como se fosse criar a ambiência da aprendizagem, né? Sem a emoção não consegue. Então a gente teve muita coisa interessante hoje, e eu convido a todos aqui para voltarem amanhã. Amanhã a gente está numa visão, Carla, ontem a gente falou muito de tecnologia, hoje a gente olhou muito para o ser humano, e amanhã a gente vai estar tentando traçar a questão da gestão, como é que a gente faz tudo isso, como é que a gente sai fazendo essas questões.
talvez esses processos aí das primeiras funções executivas, fazemos o quê? Paralisamos e ficamos apavorados? Não é o caso, a gente sabe disso. E a gente sabe também que ninguém vira esse desenvolvimento todo da noite para o dia. Existe esse processo aí fundamental. Então, convido a todo mundo para estar aqui com a gente de novo amanhã. Agradeço a Carla imensamente e chamo a Larissa aqui para finalizar nosso dia. Eu que agradeço. Obrigada, Adriana. Muito obrigada mais uma vez à professora Carla. Que conversa maravilhosa. Bom, pessoal, a gente chegou então ao final da última palestra do dia, mas o evento ainda não terminou, porque a área de exposição vai continuar aberta até as 7 da noite. Então não deixe de visitar, porque vai matar um pouquinho a saudade do evento presencial e você vai poder também interagir com os expositores em tempo real. Inclusive a Bank vai sortear um monitor Bank entre todos os participantes que entrarem no stand deles e que deixarem o cartão de visitas. Então não perca essa chance. Entre no estúdio da Bank e participe. E amanhã, como a Adriana disse, tem muito conteúdo bacana. Além dessa plenária, a gente também tem conversas paralelas simultaneamente na plenária 2. E entre as palestras tem as sessões dos palcos de lives, onde serão apresentadas as soluções e iniciativas dos nossos patrocinadores. Se você ainda não conferiu a programação de amanhã, eu recomendo que você já escolha agora os temas que você vai assistir, porque a agenda está imperdível. E tem também, a Adriana até citou rapidamente uma delas, as oficinas de aprendizagem, onde são abordadas as atividades práticas. A gente agradece mais uma vez a sua audiência, a sua participação. Você é a parte mais importante da jornada BET Online e, por isso, a sua opinião também é muito importante para a gente. Responda a pesquisa sobre a jornada BET Online. Ela está disponível no código que está aparecendo agora na sua tela, mas ela também vai ser enviada por e-mail para cada um de vocês. Tenham todos uma boa noite. A gente espera vocês amanhã a partir da 1 da tarde. Até lá!